Jesus, nosso guia, Ele é, para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunido em amor, com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor, e a todos se pregar. O que crer se salvará, e sinais receberá pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz, compungidos os judeus creram no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Oh, glória a Deus! Boa noite, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Cláudia, Solange Santos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia, Ele é, para o campo nos conduz, pronto nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunido em amor, com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor, e a todos se pregar. O que crer se salvará, e sinais receberá pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo
Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estávamos há dias que não entrava aqui, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso com a sua palavra. Boa noite, Tereza Moura. Glória a Deus, boa noite, as amadas irmãs que estão entrando. Nós hoje vamos falar de um homem chamado Balaão. Balaão, que se encontra em Números 22. Muitos conhecem essa história de Balaão, né? Balaão foi o homem que foi para abençoar, mas Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Balaque, glória a Deus. Então nós vamos aprender hoje essa palavra. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso. Nada. Não tem nada. Foi bem forte, não foi? Vamos falar de Balaão nesta noite. Aleluia. Números 22, quando diz que Balaque envia mensageiros a Balaão. A Balaão. E nós vamos aprender um pouco desta palavra, aonde diz que no capítulo 22, do versículo 5, diz que enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando defronte de mim. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Este povo. Uma característica boa não torna um líder bom, né? Máxima provada pela vida de Balaão. De certa maneira, esse profeta midianita demonstrou boa liderança. Quando Balaque, rei de Midian, tentou comprar Balaão, ele tentou comprar Balaão para amaldiçoar o povo israelita.
O profeta declarou que podia falar somente o que Deus lhe dissesse. No final, Balaão abençoou Israel 3 vezes. Abençoou Israel 3 vezes. No capítulo 24 de Números, encontramos 24:10, encontramos aqui a passagem que diz que então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Balaão, ele fez tudo ao contrário daquilo que foi convocado por Balaque. Mas a balança das Escrituras denuncia Balaão. Balaão, lá em Josué 13:22. 13:22. Josué 13:22. Glória a Deus. 13:22, quando diz que também os filhos de Israel mataram à espada Balaão. Balaão, ele foi morto pelos filhos de Israel. Filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Ele foi morto, Balaão. E a Bíblia diz que mais a balança das Escrituras denuncia Balaão. Nos conta que ele praticou adivinhação, atividade condenada em Levítico 19:26. Tanto Deuteronômio como Josué sugere fortemente que Balaão pediu permissão a Deus para amaldiçoar Israel. E no Novo Testamento usa Balaão como exemplo do que, abandonado o reto caminho, se extraviaram. Diz que recebeu castigo das suas transgressões. Embora Deus não tenha permitido que Balaão amaldiçoasse Israel, aparentemente o adivinho sugeriu um meio para Balaque remover a bênção de Deus do povo israelita. Balaão ensinava a Balaque armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comeres coisas sacrificadas aos ídolos, praticarem prostituição. Finalmente, Balaão morreu quando, por ordem de Deus, os israelitas lhe tiraram a vida juntamente com a de outros homens midianitas. Assim, aquele homem de adivinhações e maldições morreu na mão do povo a quem tentou amaldiçoar. Mas nós vamos também aprender um pouquinho aqui sobre qualidade, discernimento das coisas. Balaão, para muitos, é motivo de anedota. Ali estava um profeta
que carecia tanto de discernimento que foi necessário uma jumenta para que ele percebesse a presença de um anjo ameaçador, para que sua atenção fosse despertada para um terrível perigo. E isso acontece com o ser humano. Às vezes o Senhor, Ele está falando através da palavra, Ele está usando seus vasos, usa seus profetas, Ele está alertando, Ele está dizendo, olha, aquilo ali é perigo, não caia, é cilada, é laço. E a pessoa, ele está tão cego, que não consegue ouvir o que Deus está falando. Pai, Senhor Jandira, ele não consegue ouvir o que o Senhor está falando, ele não consegue, seus ouvidos estão tapados, sua visão está tapada, e está como um verdadeiro Balaão. Deus está falando, está ensinando, está orientando, e a pessoa não quer saber. Ele foca naquilo que ele acha que tem que ser e não escuta a voz de Deus. E aqui, a presença do anjo, um anjo ameaçador, para que a sua atenção fosse despertada para um terrível perigo. Balaão faltara discernimento, percepção acerca do que acontecia ao seu derredor. Ele estava tão cego pelo que ele tinha ganho em dinheiro. Ele foi pago por Balaque para ir lá amaldiçoar o povo de Deus. E ele estava tão cego que ele não estava vendo o que estava à sua frente. Porque a Bíblia diz que o jumento, quando o anjo se posicionou na frente dele com uma espada, o burro, o jumento, viu, mas ele estava tão cego que ele não viu. Então, Balaão faltaram discernimento, percepção acerca do que acontecia ao seu derredor. Pense nas seguintes observações a respeito do erro de Balaão. E isso acontece humanamente. Humanamente, isso acontece. Deus está falando e a pessoa não está nem aí. O pastor está chamando a atenção, ele não está nem aí. Ele está com a mente dele lá vedada, tapada. Então Balaão provocou a ira de Deus porque desobedeceu aquilo que sabia ser correto. Ser correto. É a mesma coisa que Deus esteja dizendo para você: não faça isso, não vá, mas a pessoa não quer nem saber. Acha que ele está certo, acha que o profeta é mentiroso, que o profeta está na carne, que o profeta não está falando de Deus. Foi necessário que o anjo do Senhor bloqueasse o caminho para fazer Balaão parar, já no versículo 23, quando diz que Balaão, no versículo 23, diz que
Pois contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se pudera dizer a Jacó, de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leão, e se ergue como leoa, e se ergue como leão. No versículo 23, o profeta não conseguiu discernir, ele não conseguiu discernir o bloqueio do anjo. Ele não conseguiu discernir os interesses pessoais de Balaão. O consumia de tal forma que ele acabou por açoitar sua jumenta por ela reagir à presença do anjo. A jumenta estava vendo o anjo e estava reagindo, porque conforme o anjo se apresentou a ele, a jumenta viu e foi só se encostando pela beira do caminho, e ele começou a bater na jumenta. Deus habilitou a jumenta a falar, quando Balaão ainda não percebia o perigo. Deus habilitou a falar. No versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? O que foi que eu te fiz? Que me espancaste já 3 vezes. Ora, um ser humano sentado em cima de um jumento, e de repente um jumento começa a falar. Imagine o susto que o ser humano não iria ter, mas ele estava, a Bíblia diz que ele estava, os interesses pessoais dele, de Balaão, consumia de tal forma que ele acabou por açoitar o jumento, porque o jumento não ficou ali embarrelado, parou. Ela não quis sair do lugar. A jumenta teve mais discernimento que Balaão, interpretou a realidade para ele. Foi necessário um milagre divino para que os olhos de Balaão fossem abertos. Quando diz aqui no versículo 28, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual lhe disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não, porque o hábito dele era montar na jumenta e ir a caminho embora. Mas naquele dia, alguma coisa estava acontecendo. Ora, se ele era acostumado a montar na jumenta, foi o que a jumenta falou para ele: porventura não sou tua jumenta,
Não é comigo que todo dia você sobe para caminhar, para andar? Por que que agora tu está me batendo? E foi quando ele disse. E a jumenta ainda disse, acaso tem sido meu costume eu fazer isso assim contigo? Por um acaso é de hábito eu fazer isso? Aí ele despertou, ele disse não. Então o Senhor, ele abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta? 3 vezes. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Aquele anjo falou aquilo para Balaão, porque Balaão estava indo em direção a amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado. E o povo que Deus abençoa, ninguém maldiçoa, porque é abençoado por Deus. A sua família é abençoada por Deus, porque você, toda vez que você ora, você apresenta a sua família para Deus. Você abençoa a sua família. A jumenta me viu já 3 vezes, disse o anjo para Balaão. Ela me viu 3 vezes e você não viu. Se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado. E a ela deixaria ela com vida. Essa foi a conversa do anjo com Balaão. Ele disse, eu poderia te matar agora e deixar a tua jumenta viva. Chamando a atenção dele. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estava neste caminho para te operes a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falará. Fale o que Deus te mandou falar. Não omita aquilo que Deus te mandou tu fazer. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça ao mandado de Deus. O Senhor, o anjo disse para Balaão, ele disse, vá, você vai agora, mas você vai falar tudo que eu te mandar. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon. Na fronteira extrema, perguntou Balaque a Balaão, porventura, não enviei mensageiro a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque,
Eis-me perante ti, eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Essa foi a resposta que Balaão disse para Balaque. Balaão foi com Balaque, chegaram a Quiriate, Uzote. Então Balaque sacrificou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote. Bamote Baal. E Balaão viu dali as partes mais próximas do povo. Mais próxima do povo. Então, aqui foi necessário um milagre divino para que os olhos de Balaão fossem abertos. Para que Balaão fosse abençoar o povo de Israel. E o texto diz que ele abençoou foi 3 vezes. Nós precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós estamos ouvindo, procurar aprender mais a palavra de Deus. O rei Balaque foi um líder forte, mas com visão errada. Balaão foi um líder mais fraco, mas teve uma visão correta depois da chamada que ele teve da jumenta. Quando o anjo se apresentou diante dele para impedir o erro que ele iria cometer. Ele foi impedido pelo anjo. Que bom que Deus, ele sempre, quando o seu povo está em perigo, ele envia o socorro dos céus. Glória a Deus. Os dois eram como água e óleo. Água e óleo. Os dois eram como água e óleo. Água com óleo não se mistura. Quando você pega um copo com água e coloca o óleo, qual é a tendência do óleo? É subir, né? Ele não vai para o fundo do copo. A água fica ali, mas o óleo não. Então esses dois eram como água e óleo. Mas precisou ele receber essa chamada. A Bíblia diz que Balaão abençoou Israel pela primeira vez. Pela primeira vez. Nós vemos aqui um exemplo de líder designado por homens. Balaão, filho de Beor, tentou amaldiçoar Israel para obter benefícios próprios, mas o Senhor não permitiu. Se você está orando, igreja, está confiando no Senhor, crendo em Deus, crendo nas promessas de Deus, o inimigo nenhum, ele vai roubar a sua bênção. Basta você continuar a orar, a confiar, crer nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Ela provém da ingenuidade humana em vez de provir da unção
de Deus. Foi o que aconteceu com Balaão. Ele, em vez de buscar o que era de Deus, ele se embaraçou com Balaão, com Balaque. Com Balaque. Esse capítulo 22 de Balaão, de Balaque e Balaão, ele é uma lição para que nós possamos aprender mesmo. Buscar sempre de Deus. Pedir ao Senhor que Ele abra a nossa visão espiritual. Ele abra a nossa mente para não ser enganado por qualquer um. Aleluia. Para não sermos enganados. A própria Bíblia diz que o mundo jaze do maligno. E nós precisamos aprender, obedecer o que o Senhor quer de nós. Fazer a vontade do Senhor. Obedecer a sua palavra. Perseverar na oração. Meditar na palavra de Deus. Aleluia. Para chegar ao ponto, a ganância do poder. Pai do Senhor, Sheila, a ganância do poder, às vezes atrapalha a sua comunhão com Deus. A ganância do poder. Muitos, porque de poder, muitos, não é o poder de Deus não, poder, autoridade humana, entrega até seus próprios irmãos. Então nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Que nesta noite o Senhor venha a abençoar a amada igreja de Cristo. Que nós sejamos um povo abençoador, abençoar os nossos irmãos. Sabemos que encontramos pela nossa frente muitas coisas, muitas adversidades. Quando nós lermos a palavra de Neemias, encontramos que Neemias foi um homem que ele teve de superar muitas dificuldades, porque muitos opositores se levantaram contra ele, porque ele tinha se levantado para fazer a obra. O mesmo tipo de problema que incomoda bons líderes até os dias de hoje, perturbadores, que atormenta e fazem todo o impossível, todo o possível para impedir o progresso do reino de Deus. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, alguém, o cavaleiro o exército do inferno se levanta para querer lhe atrapalhar, te jogar no chão. A cavalaria do inferno se levanta para te atrapalhar. E Neemias, ele teve de superar muitas dificuldade, porque os seus inimigos, por exemplo, chamado Sambalate se levantou. Sambalate era um grande nome da lista dos que incomodava Neemias na execução de seus projetos
e de reconstruir o muro. Quando você se levanta para levantar um muro que está caído, aparece logo os Sambalate para querer te paralisar, te estacionar, deixar você prostrado. Tão rápido quanto os muros de Jerusalém começaram a ser erguidos em volta da cidade, Sambalate começou a agir. Ele começa a agir logo, o adversário. Ele sabia que a restauração dos muros de Jerusalém também traria de volta a importância comercial, política para Jerusalém. Então, ele queria impedir, queria atrapalhar. Sambalate gostava de status. Ele queria se aparecer. O que detinha. Por isso tinha um vasto interesse em que Jerusalém permanecesse na situação deplorável em que se encontrava. Por essa razão, iniciou seu esforço para impedir o trabalho dos judeus. Observe bem, quando você se propõe a orar por alguém, para Deus restaurar, para Deus levantar, o inimigo ele se levanta logo para querer te atrapalhar, para você não ir em frente com aquilo que você está querendo fazer. É assim que acontece. Ele começa a colocar os impedimentos, empecilho, ele começa a colocar barreira na sua frente, que é para ver se você desiste. Mas o segredo não é desistir. O segredo é prosseguir, é caminhar. Neemias, ele não deu ouvido a Sambalate. Tanto é que ele disse, estou fazendo uma grande obra, de maneira nenhuma não podereis parar, para ir se encontrar com ele, com Sambalate. Que Sambalate tinha mandado um mensageiro para mandar que queria se conversar com Neemias, se encontrar com Neemias. Mas Neemias cortou logo ele. E quando você está fazendo alguma coisa para Deus, sempre alguém se levanta para querer te abater, te desanimar, tirar o foco daquilo que você está ali, ó, focado. É assim que acontece. De maneira nenhuma podemos desistir daquilo que nós estamos com propósito e com nossa mente focada naquilo. Ele primeiramente tentou impedir as obras, Sambalate, né? As obras de reconstrução, zombando dos judeus, ridicularizando-os. Como isso não surte o efeito, sendo ele um líder capaz, embora perverso, foi o caso de Balaão. Balaão era perverso. E Balaque foi comprar ele, para ele ir amaldiçoar o povo de Deus. E é assim os dias de hoje, não é diferente. Ele era uma pessoa perversa. Reorganizou a sua estratégia. O diabo, ele nunca desiste. Mas você também não desiste, porque você tem um Deus. Você tem um Senhor
que está no seu comando, está na sua frente. Sua nova tática foi criar medo, ciladas e manobra política. Foi a arma que ele foi usar, Sanbalat. Porque quando o inimigo ele vem para te botar medo, para você desistir. Mas não desiste, não. Você tem que prosseguir. Você tem que encarar aquilo que você está vendo na sua frente. A diferença entre Neemias e Sanbalat dificilmente poderia ser melhor caracterizada. As qualidades de liderança de Neemias e o levaram a contornar cada tentativa de Sanbalat, ainda empenhar-se para alcançar o que tinha sido projetado. Você tem que ser muito estratégico. Tem que ser muito estratégico. Gideão, quando o Senhor chamou Gideão, Gideão era um homem estrategista. Por isso que o Senhor confiou em Gideão. Você tem que ser uma pessoa estrategista. Você tem que seguir em frente. Você não pode desistir naquilo que você acha que não vai ter mais jeito, que não vai ser possível. Não. Tem que prosseguir. Você não pode desistir. Você tem que ser como o Neemias. Avançar, recuar, jamais. Prosseguir e não desistir. Ir em frente, crendo que Deus está na sua frente. Porque a obra é de Deus. A obra não é do homem. O texto diz que Neemias, ele levou 3 dias para fazer um levantamento das dimensões da cidade antes de falar aos judeus e aos oficiais e aos sacerdotes e aos nobres. Quando ele falou, ele fez uso da lei do comprometimento. Ele sabia que era preciso que o povo se convencesse e se comprometesse, primeiro com sua liderança e só depois com seus planos. É você chegar junto do seu pastor e você dizer, ó pastor, conte comigo. Conte comigo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu puder ajudar, eu vou fazer pela obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela é árdua. Não é tão fácil assim você fazer a obra de Deus. Tem muitas barreiras, muitos impedimentos, mas quando você se propõe a fazer, o comprometimento, você se comprometer, você ter compromisso com as coisas de Deus. Saiba de uma coisa, que Deus vai abençoar você, vai abençoar o que está na tua mão. Ele vai abençoar. Então é bom prestar atenção à maneira como esse homem compartilhou primeiro os porquê, só depois os quê. O texto diz que ele levou 3 dias para fazer um levantamento da dimensão da cidade. Ele sabia que Jerusalém, a cidade de Jerusalém,
estava destruída. Você pode ter até um parente, um amigo, um filho, um marido, que esteja nos caminhos errados, fazendo coisas erradas, até desviado, afastado da casa de Deus. Mas você observe bem que Neemias, ele levou 3 dias para fazer um levantamento da dimensão da cidade. Ele primeiro foi observar como era que estava a cidade de Jerusalém. E no capítulo 3 de Neemias, quando diz que os que trabalharam na reedificação dos muros, é você se unir com alguém de oração, com irmã de oração, grupo de oração, você se unir e ali começar a cavar por meio da oração, da meditação da palavra, para poder você alcançar os seus objetivos. E o texto diz que Neemias, ele levou 3 dias para fazer um levantamento da dimensão da cidade, antes de falar aos judeus, antes dele ir lá e comunicar aos judeus, aos oficiais, aos sacerdotes, aos nobres. Quando ele falou, ele fez uso da lei do comprometimento, ele se comprometeu com aquele povo ali, aquele povo abraçou a causa de Neemias. É como que chegasse para Neemias e dissesse: eu vou ajudar, conte comigo, Neemias. Conte comigo, eu vou ajudar você. É a mesma coisa que você chega junto da irmã e você diz: ó, irmã, conte com as minhas orações. Eu vou orar. Eu vou orar para que Deus venha lhe dar a vitória. Foi isso que aconteceu com Neemias. Enquanto Balaão foi chamado para amaldiçoar um povo que Deus tinha abençoado, Neemias veio para levantar os muros de Jerusalém, que tinham sido arruinados, destruídos. Mas ele conseguiu. O mesmo Deus que deu vitória para Neemias, as muralhas dos muros de Jerusalém estavam em ruínas. A mão de Deus estava com ele e tinha lhe dado o seu favor. Quando Deus vê que você está fazendo algo com o coração sincero diante de Deus, com fidelidade, porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele conhece tudo, ele sabe a sua fidelidade com ele. E Deus, ele age em seu favor. O texto diz que Deus ele colocou uma profunda preocupação pelo seu povo no coração de Neemias. Você vê, Neemias, ele se preocupou com aquele povo. E foram erguer os muros que tinham sido destruídos. Porque a Bíblia diz, quando Neemias recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, seus portões estavam queimados. Boa noite, Marta Lima. Seja bem-vinda, irmã. Está sumida. Eu lembro de você muito bem. Seja bem-vinda. Eu lembro do irmão Murilo também. Deus abençoe. Então, quando seus portões estavam queimados,
Os judeus sobreviventes estavam amargados, em miséria, vergonha. Ele fez que todo grande líder deve fazer. Ele jejuou e orou. Neemias. Algo poderoso acontece quando um líder ora para um instante em favor do seu povo. Orar diante de Deus. As intercessões devem ser sempre regra primária para um líder, a intercessão. O apóstolo Pedro declarou suas duas prioridades básicas para a liderança: a oração, o ministério da palavra. Na oração de um líder, podemos perceber quantas coisas a oração internaliza a responsabilidade, aprofundando nosso envolvimento com o problema. A oração nos leva a aquietar o nosso coração e esperar, tornando-nos menos ativos a fim de que escutemos a Deus. Porque quando você ora, você tem que aprender a orar e saber esperar. Que é para depois você contar o Salmo 40, quando diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas você tem que aprender a esperar para você depois você entrar dentro do Salmo 40. Esperei com paciência. Mas você pode ir também para o Salmo 70 e dizer: apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus. Mas temos que aprender a esperar. Esperar. A oração nos faz mergulhar na visão, permitindo-nos perceber o que Deus quer fazer. A oração. Você vê que é tudo pela oração. Por que que Deus, Ele mandou o anjo se apresentar na frente de Balaão? Foi o primeiro texto que eu li. Por quê? Balaão, ele estava indo amaldiçoar o povo de Deus. E Deus estava vendo que o coração de Balaão era perverso. E Deus não queria que ninguém amaldiçoasse aquilo que ele tinha abençoado. Deus abençoou sua família. Deus abençoou seus filhos, abençoou sua casa. Deus não vai permitir ninguém amaldiçoar os seus. Porque quando o inimigo, o adversário, se levanta para querer amaldiçoar a sua família, o Senhor vai, levanta e manda alguém ir lá repreender. O anjo do Senhor repreender. Então aqui, a oração, ela nos faz mergulhar na visão, porque através da oração, você vai mergulhar nas coisas de Deus. Você vai se aprofundando através da oração, na meditação da palavra, na obediência da palavra. Tem que também meditar na palavra, ler a palavra. Então a oração, ela nos faz mergulhar na visão, permitindo-nos perceber o que Deus quer fazer. Sabe por quê? Quando você vai orando, vai buscando ao Senhor, o próprio Deus, ele vai
Ele vai aquietando o seu coração, Ele vai lhe dando paciência para você aprender a esperar nele. Para na hora certa, no tempo certo, o Senhor responder às suas orações. A oração principia a realização da visão, agindo como um elemento incentivador que nos leva a agir. Porque quando você ora, igreja, você já recebe do Senhor a certeza de que você vai alcançar aquilo que você está buscando. As suas orações, ela nunca cai por terra. Ela sempre é guardada para na hora certa o Senhor, Ele lhe responder e te dar a vitória. Então creia. Creia em Deus, somente em Deus, confie em Deus, porque Deus Ele vai agir na sua vida. Confia nesse Deus que tudo pode fazer por você, porque Ele é fiel, Ele tem o poder, de fazer. Mas além daquilo que você possa pensar. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Porque Ele é o Deus da providência. A providência vem do Senhor para nossas vidas, para a sua vida. Continue orando, não desista. Continue crendo que Deus irá fazer. Deus, Ele é fiel. Se a promessa é de Deus, por que tanto choro? A promessa é de Deus, por que tanto choro? Se Ele te promete, por que tanto desanimar? O tempo é de Deus, você tem que esperar a hora e o momento do Senhor bradar. Deitado em sua cama, prestes a dormir, estava um menino perto de Eli. Fazia muito tempo que Ele era sua promessa, e no momento certo Ana teve o profeta. Deus mudou o nome de Abrão para será teu nome, pai de multidão. Ele esperou a promessa acontecer, e Deus que é fiel, seu Isaac fez nascer. Davi olhou o gigante, não temeu, sabia que a vitória só quem tem é Deus. Desceu e escolheu 5 pedras da vitória, matou o filisteu e o Senhor foi dando glória. Se a promessa é de Deus, continue de joelho, continua de joelho, continua de joelho, continue orando, continue buscando o Senhor. Na hora certa Deus vai mandar a vitória, a resposta das suas orações. Aleluia! Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus que tem o poder de cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Deus, quantos milagres Ele fez, só fica na brecha para chegar a sua vez. Deus vai entrar com providência, Deus vai trazer a existência, Deus vai varrer seu arraial, o acampamento do teu
Deus, é um escolhido. Oh, glória a Deus. Aleluia, confia no Senhor, que esse Deus que te prometeu, te fez promessa, Ele vai cumprir na hora certa. Eu nunca vi Deus prometer e não cumprir. Nunca vi. Há tantos milagres do Senhor que nós já ouvimos. Aleluia. Ah, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja, o teu povo nesta noite, e dá vitória para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, entra com a providência do céu e dá vitória às tuas filhas, que ora, que te busca, Senhor. É só ficar na brecha até chegar a sua vez. Entrar com providência, Deus vai trazer a existência. Deus vai varrer o arraial, o acampamento do teu rival. Deus vai criar um avalanche. Deus vai, quem está distante, Deus vai confundir teus inimigos. Porque era Deus, tu és escolhido. Quem é escolhido de Deus, ninguém amaldiçoa não. Balaão cai por terra da sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Traga um lanche, Deus vai trazer quem está distante. Deus vai confundir teus inimigos, porque para Deus tu és o escolhido. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Aleluia, creia nesse Deus que é poderoso, que te prometeu. É o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus da providência, porque Ele tem o poder de fazer tudo por nós. Aleluia. Que nesta noite o Senhor abençoe cada um de vocês. Que nesta noite o Senhor venha dar vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Creia no Deus da providência, que Ele vai dar a vitória. Mas precisamos orar. Se não orar, não tem vitória. Ninguém recebe vitória se não orar, se esforçar. Quando Ele diz, esforça-te que eu te ajudo. Tem bom ânimo. Levanta, caminha, anda. Porque Deus, Ele é fiel para dar vitória na sua vida, na vida dos seus. Então, creia neste Deus, que o Deus da providência, nesta noite, vai dar a sua vitória. Que Deus abençoe você, missionária Sheila Medeiro, Patrícia Vicente, Marta. Que Deus abençoe vocês, Solange, e os demais irmãos aí que entrou. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. Estaremos aqui pregando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê força e vigor para a glória do nome do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Aleluia. Que a força vem de Deus, que fez os céus e a terra. Não desista. Não desista. Porque Deus, Ele é poderoso para dar vitória. No nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. A promessa é de Deus, porque tanto choro? Se Ele te prometeu, porque tanto desanimar? O tempo é de Deus, você tem que esperar a hora e o momento do Senhor bradar. Em sua casa
cama prestes a dormir, estava um menino perto de ele. Fazia muito tempo que ele era só promessa, e no momento certo Ana teve o profeta. Mudou o nome de Abraão, Abraão será teu nome, pai de multidão. Ele esperou a promessa acontecer, e Deus que é fiel fez Isaac renascer. Davi olhou, o gigante não temeu, sabia que a vitória só quem tem é Deus. Escolheu 5 pedras da vitória, matou o filisteu, e ao Senhor foi dando glória. A promessa de Deus. Espere quanto tempo for preciso esperar. 10 anos, 20 anos, o tempo não importa. Na hora certa o milagre vem à porta. Deus prometer e não cumprir, há tantos milagres do Senhor que irá ouvir. Tem uma história de um homem que morreu, depois de 4 dias Jesus Cristo reviveu. Só com uma palavra fez o servo do centurião, mesmo na distância, se levanta da cama. Só com um toque curou uma mulher, olhou para o aleijado e disse: fique de pé.